O Senhor te abençoe e te guarde. Quem começa o dia louvando a Deus, finaliza agradecendo por tudo que Ele faz. Querido, a palavra de hoje é o poder das palavras. Provérbio capítulo 18, versículo de número 21, o Salomão nos diz que na língua está o poder da vida e da morte. Nós sabemos que as palavras, elas podem construir, elas podem edificar, elas podem curar, elas fazem bem ou podem fazer mal. As palavras, elas podem destruir a vida de uma pessoa, elas podem marcar a vida de uma pessoa, elas podem causar transtornos para o resto da vida. Porém, quem sabe utilizar as palavras, ou quem sabe utilizar a língua, consegue proezas, maravilhas, grandes obras, fazem a diferença, transmitem para as pessoas riquezas espirituais e riquezas materiais, uma cultura de bênção, um poder tremendo. As palavras podem conduzir até as pessoas. Veja bem, o Tiago diz que o varão, o homem perfeito, é aquele que tem o controle sobre a língua. Quem controla a língua alcança uma perfeição. Isto é super importante. Mas veja bem, uma outra coisa que o Tiago fala muito importante para todos nós é que ele diz que a nossa boca, ela pode ser uma fonte de águas doce ou de água amarga. Só que ele diz que da mesma fonte não podem proceder os dois tipos de água. Ou seja, a sua boca não pode ser de bênção ou de maldição. Você não pode ser uma pessoa que saiba pronunciar bênçãos e depois pronuncie maldição. Ou você é bênção, ou você não é. Ou você é alguém que transmite vida, ou não é. Ou você é alguém que provoca, que transpire, ou que leva cura, milagres com as suas palavras, ou você é alguém que prejudica. Nós vivemos em uma sociedade onde presenciamos pais, mães, amigos, familiares, pessoas que trabalham em todas as áreas ou nas mais diversas áreas da sociedade, seja a saúde, seja a educação, seja até mesmo o lado da igreja, o campo evangélico. Muitas das vezes nós presenciamos pessoas xingando os filhos, lançando sobre eles palavras negativas, palavras que prejudicam, palavras que não edificam, que não constroem, que não são saudáveis. Querido, você tem que ter cuidado com as suas palavras. Quando você for falar com alguém, aprenda a escolher, aprenda a usar as palavras certas, mesmo que tal pessoa esteja passando por uma situação difícil ou que esteja envolvida em um dilema que tenha lhe causado transtorno, até mesmo raiva, desgosto, desprazer. Mas isso não te dá o direito de você lançar sobre tal pessoa palavras destrutivas, palavras não agradáveis ou não saudáveis. Amados, aprenda a usar a sua boca como uma fonte de vida. Quando o Tiago fala sobre essa fonte, Tiago está dizendo sobre fonte doce. É aquela boca, é aquele homem, aquela mulher que sabe usar palavras que edificam para com as pessoas, mesmo elas não merecendo, mesmo elas estando causando problema. Mas quando você lançar uma palavra, lance palavra que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Lance uma palavra que vai provocar nela uma vontade de mudança, uma vontade de crescimento, que vai provocar nela até mesmo vergonha, mediante do que ela esteja fazendo ou esteja vivendo. Mas que você seja um canal de bênção para abençoar pessoas. Queridos, saiba usar as suas palavras, saiba usar a sua boca para abençoar. Você pai, você mãe, que tem um filho que muitas das vezes é terrível, ou uma criança agitada, uma criança que gosta de causar algum tipo de traquinagem, vamos assim falar, algum tipo de dor de cabeça, que fala demais, ou uma criança bem agitada. Querido, não lance palavras negativas sobre o seu filho. Pelo contrário, diga: filho, você é uma bênção. Filha, você é um milagre. Filha,
Você é um presente de Deus, filho. Você é uma bênção do Senhor, querido. Seu casamento. Eu vejo pessoas com muita frequência. Algumas pessoas me procuram para falar de seus casamentos, de suas dificuldades, dos seus dilemas. E tem vezes que o esposo ou a esposa diz assim: a minha mulher, o meu marido é uma cruz. O meu filho, a minha filha é uma cruz, querido. O seu marido não é cruz. A sua mulher não é cruz. Os seus filhos não são isto. Pelo contrário, a sua esposa é uma bênção. O seu marido é uma bênção. Lance palavras saudáveis, lance palavras boas, lance sobre ele, sobre ela e diga: filho, filha, você é um presente de Deus na minha vida, mesmo que esse filho não seja. Você lembra da Sunamita? Quando ela foi procurar o profeta Eliseu para falar que o filho estava morto? Lembra? Quando Geazi procura: vai bem contigo, vai bem com teu esposo? Vai bem. Queridos, aprenda isto. Aprenda a profetizar coisas boas. A criança estava morta, mas ela estava dizendo que estava bem. Por quê? Não adiantava nada ela falar aquelas coisas para alguém que não ia resolver o seu problema. Não adianta nada você falar tantas bobagens ou besteira se isto não é útil. Não adianta você falar tantas palavras se isso vai causar morte, destruição. Querido, aprenda a usar as palavras, aprenda a ter controle sobre a língua, aprenda a saber fazer escolhas, aprenda a utilizar a língua, a sua boca, para promover bênção. A sua boca é uma fonte de bênção para a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe cada vez mais, querido, em Cristo Jesus. Saiba disto: os seus lábios são lábios de bênção. A sua boca é uma fonte de vida para abençoar as pessoas. Use a língua para transmitir vida, bênçãos, curas e milagres. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, quero orar por este homem, quero orar por esta mulher, que muitas das vezes não sabem o poder que as palavras têm. Senhor, as palavras, elas têm um poder enorme. É tão tal que por ela nós podemos ser justificados ou condenados. Pelas palavras nós podemos transmitir vida ou morte. Pelas palavras nós podemos transmitir bênçãos ou maldição. Mas nós queremos, ó Deus, ser cada vez mais canal de bênção para a glória do Senhor. Queridos, que Deus te abençoe mais e mais.